TikTok para mais uma live. TikTok deu erro aqui no meu... Caramba. Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Na verdade foi eu que não coloquei. Deixa eu colocar nosso título aqui. Bom dia a todos. Você que me acompanha aqui no TikTok e você que me acompanha no YouTube. Deixa eu ver. Não foi. Ah, agora foi. Prontinho. Vamos para os nossos... Calma aí. Prontinho. Nossas lives estão sendo postadas lá no canal do YouTube. Já tem... Essa é a nossa quinta live, depois que a gente voltou. O assunto que a gente está trazendo é sobre ateísmo. E o porquê a gente está trazendo ateísmo no momento. Lembrando que a gente vai trazer outros tipos de assunto também. No momento estamos trazendo o tema ateísmo para trazer clareza não só para os crentes religiosos, como para os ateus fanáticos da plataforma, que o Cid chama eles de crentes religiosos negativos. Não seriam ateus. Ateu simplesmente é aquela pessoa que não trabalha com a ideia Deus, ou seja, sem Deus. E a maioria dos ateus da plataforma vão de contramão ao próprio ateísmo por não conhecerem a ideia e por não saberem. E eu vejo também muitos ateus criando ideias específicas dentro do ateísmo que também não existe. As nossas últimas lives, elas foram muito tops. Como eu estava falando para vocês, essa é a nossa quinta live depois que a gente voltou a fazer as lives. As lives estão sendo postadas no canal do YouTube. Lembrando que lá no canal do YouTube vocês vão também ver as nossas lives mais antigas, aquelas lives que a gente fazia lá atrás, quando eu era ateu, quando eu era agnóstico, quando eu era crente religioso. Então lá vocês vão conseguir encontrar lá no YouTube todas essas lives, as lives antigas, aquelas lives que a gente debatia sobre a existência de Deus. Então, vocês vão encontrar muito conteúdo dentro do nosso canal do YouTube, inclusive vídeos também, tá? Então, falando sobre o tema especificamente, eu tive analisando e tive raciocinando em cima da ideia que isso é o que a gente deve fazer, na verdade, em relação às ideias. A gente não debate as pessoas em si, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia, mas a gente busca coerência dentro das ideias. E eu vejo que muitas pessoas que se intitulam ateias, elas não conseguem compreender o básico. Eu costumo dizer que muitos ateus de plataforma, eles têm o QI acima da média, um QI de 300 milhões acima da média e não conseguem compreender o próprio ateísmo que eles dizem que seguem. E o ateísta, ele afirma que Deus não existe. Mas baseado em quê? Baseado em que o ateu diz que Deus não existe. Fala para o Cid. Baseado em quê? Qual foi a experiência
que o ateu fez, que fez com que Deus fosse provado, ou seja, que a inexistência de Deus fosse provada. Existe esse experimento? Existe esse experimento? Alguém já fez isso? Já pegou Deus para fazer isso? Não existe essa possibilidade. Então, o Cid diz que o próprio ateu de TikTok, o ateu que eu chamo de crente religioso negativo, ele está no mesmo campo do crente religioso. Ele trabalha com fé. Se ele se utiliza desse argumento para dizer que Deus não existe, ele trabalha com fé. Vai ser cremado, a Gabi vai ser cremada. Existindo ou não, vai todo mundo para debaixo da terra. Isso é fato, né? Isso é fato. Contra fato não existe argumentos. Então, basicamente, foi bem impactante para mim entender essas questões, entender como tudo isso funciona, entender esse mundo ateísta, esse mundo teísta também. Eu participei de ambos, na verdade. Participei de ambos. Hoje estou totalmente fora desses campos e utilizo as ideias, a gente fala sobre, mas hoje em dia eu compreendo. Inclusive, galera, apareceu ontem na minha live, por isso que eu falo, você abre live e você vai descobrindo novas coisas. Ontem apareceu na live um cara que ele disse na live que ele era ateu e baseado nas 5 vias de São Tomás de Aquino, ele voltou a acreditar em Deus. Ele falou que tem lógica, né? Os argumentos do São Tomás de Aquino ali tem lógica e ele agora deixou de ser ateu e voltou a ser um crente em Deus, não naquele crente da Bíblia, né? Isso foi o que ele disse, não naquele crente da Bíblia, mas um crente no motor, né? Acho que é motor que ele fala, né? Motor, que é lá que deu o start inicial. Então, existe uma lógica ali por trás que comprova que esse primeiro motor aí existe, né? E aí a gente conversando, e eu percebi que existe ainda essa categoria também. Não é só uma categoria específica, existe outros tipos de pessoas com pensamentos diferentes dentro dessa ideia de Deus, cara. Na minha visão, cara, já são acho que 3 anos que eu abro live, que eu falo sobre esse assunto e cada vez mais que eu volto para a plataforma eu me surpreendo, cara. E o que me surpreendeu mais foi essa questão do fanatismo. O fanatismo ele tá ligado a todas as crenças, né? Não só o crente religioso, muitos ateus eles chamam o crente religioso que acredita em Deus de fanático. Mas eu vejo o fanatismo também dentro do ateísmo também de forma bem simples, né? Não precisa a gente nem se aprofundar muito para a gente ver o fanatismo. O fanatismo está ligado a uma crença específica e a um sentimento dentro da ideia, tá? O fanatismo ele envolve sentimento. Por isso que muitas pessoas elas discutem, elas brigam por a ideia que defendem, muitas vezes inconscientemente. E às vezes eu vejo muitos religiosos que sobem na live para a gente trocar ideia, para a gente conversar. E aí eu faço o seguinte questionamento para ele, né? Por que você acredita em Deus? Aí ele fala, porque eu tenho fé, porque Deus é bom, porque Deus me conforta, porque Deus me ajuda. Beleza, tudo bem. Aí eu pergunto para o crente religioso a seguinte questão: o que é crença? O que seria crença? Até hoje, nesse exato momento, nenhum crente religioso que eu conversei, que a gente trocou ideia, ele soube explicar claramente o que seria uma crença.
Isso é uma loucura absurda. A pessoa não ter consciência, ou não ter um entendimento, ou não saber o que é uma crença. E falar que acredita em alguma coisa. É ilógico isso. Eu acredito em Deus, sim, mas o que seria uma crença? O que é acreditar? Eu escuto muitos dizer, acreditar é ter fé. Não, acreditar não é ter fé. Ontem alguns crentes subiram na live e falaram, não, acreditar é ter fé no invisível. Acreditar no invisível, tipo um negócio assim. Então, assim, às vezes, o que eu pude perceber durante todo esse meu percurso, durante toda essa caminhada de ateísmo, tudo isso, o que eu pude perceber realmente é que a ignorância ela está sempre ligada a certos tipos de crença. E isso é bem interessante, cara. Isso é bem, de certa forma, bem complexo. Porque na minha visão, para você ter uma crença em alguma coisa, para você acreditar em Deus, ou talvez mesmo até para você desacreditar de Deus, você deve ter um entendimento da ideia. Você deve buscar conhecer a ideia. Eu vejo muitos ateus de plataforma que trazem a Bíblia, buscam questionar a Bíblia, buscam falar de Bíblia, mas elas não compreendem, elas não conseguem compreender o que está escrito, eles não sabem como aquilo surgiu, eles simplesmente pegam a ideia, joga no TikTok, e sim, pelo menos analisar, simplesmente para acalentar o ego, o sentimento, muitas das vezes, e eles não conseguem raciocinar em cima da ideia. E eu abri a minha mente para muitas coisas porque dentro do próprio livro Bíblia, eu pude ver muitas ideias envolvidas. Para vocês terem uma ideia, o livro Bíblia, ele é utilizado por ateus. Olha que loucura isso. Ateus se utilizam de Bíblia. Os crentes religiosos, né, o cristão se utiliza de Bíblia, o judeu se utiliza de Bíblia. Olha o ponto que chega às pessoas. Né? Quando você analisa a ideia em si, exemplo, o que seria o ateísmo? Ateísmo seria alguém sem Deus. Ou seja, o que seria algo sem Deus? O que seria uma pessoa sem Deus? O que seria uma pessoa sem Deus? Já parou para analisar isso? Pessoa sem Deus é aquela pessoa que eliminou totalmente o Deus. Essa seria a pessoa que realmente seria coerente com a ideia ateísmo. Pessoa que realmente saiu fora dessa bolha. Né? Eu falo da bolha religiosa, né, na verdade. E eu vejo que muitas pessoas elas não conseguem compreender isso, que ateísmo seria isso. Não debater o assunto, não buscar refutar a ideia de Deus, realmente eliminar isso da vida dela. Mas as pessoas que se dizem ateias, ela faz o caminho totalmente contrário. Totalmente o contrário. Elas começam a utilizar Deus ainda mais. Então, se você utiliza Deus, você automaticamente já não é um ateu. Vocês já conseguiram compreender isso? Eu acho interessante que muitos ateus eles se dizem lógicos, né? Eles trabalham muito a lógica. Porém, um fato curioso dentro disso é que eles não conseguem compreender isso. Ou então, simplesmente, eles negam a existência de Deus ou de divindades e simplesmente não buscam estudar o ateísmo ou saber do que se trata o ateísmo e se utiliza do ateísmo como bengala para poder querer lacrar em cima dos religiosos. Porque o simples fato de você se intitular ateu já chama atenção. O simples fato de você falar eu sou ateu já chama atenção. Então acredito eu que se o ateu ele tem consciência disso,
se realmente ele entende isso, ele está no mesmo lado ali do pastor. Mesmo ladinho do pastor. Mesma coisinha, não tem diferença nenhuma. Porque se você tem um entendimento de uma coisa e você, de certa forma, se utiliza daquilo, para mim não tem diferença nenhuma. Isso é hipocrisia pura. Então, o que eu vejo muito dentro da plataforma é isso. Pessoas hipócritas, que tiram onda com a cara do religioso, zombam do religioso muitas das vezes, mas segue o mesmo caminho do pastor. Não tem nenhuma diferença, na verdade. Então, ontem a nossa live foi muito legal, muito top. Inclusive, teve algumas pessoas que subiram na live, que a gente trocou umas ideias bem interessantes. Ontem o Ricardo apareceu na live. E às vezes eu vejo que muitas pessoas elas estão até entendendo como é que funciona a parada, mas tem muitas pessoas também que não conseguem alcançar. Ainda, na verdade, né? Ainda. Então, muitos ateus e crentes religiosos também, às vezes, quando aparecem na live, eles ficam em dúvida sobre a minha posição. E eles perguntam, você é ateu? Aí eu falo, não, não sou ateu. Ah, então você acredita em Deus. Aí eu falo, não, eu não acredito em Deus, eu não trabalho com essa ideia, eu não sou um crente e também não sou um descrente. Mas espera aí, não estou entendendo. Porque a pessoa ela fica dentro de uma bolha, de uma forma, que ela não consegue compreender que existe algo além disso. Algo fora da religião, algo fora de Deus. Né? Não é aquela bolha para ela é tão real, aquele vínculo que ela tem com ateus, né? Com pessoas, tipo, principalmente na plataforma, é tão real que ela não consegue transcender isso, ela não consegue entender que possa existir uma pessoa que não seja nem ateu e nem crente religioso. É impressionante isso. E toda vez que eu venho para a plataforma, eu me deparo com vários tipos de pessoas, com vários tipos de mentalidade, né? Com pessoas que às vezes se acham inteligentes, né? E não conseguem explicar o básico, né? Às vezes pessoas sobem na live para falar muitas das vezes do seu conhecimento até o exato momento. Elas não conseguem transcender outro tipo de conhecimento. Como eu estava falando para vocês, elas não conseguem compreender que possam existir uma pessoa que ela não é nem ateia e nem crente religiosa. E o mais interessante disso tudo que eu estive analisando é o que? Ontem mesmo, como eu estava falando para vocês, apareceu uma pessoa na minha live que no começo eu achava, assim, eu tinha quase certeza que essa pessoa era ateia. Assim, por os argumentos, por a forma de falar, por a lógica, por tudo, eu bati o martelo e falei assim, essa pessoa é ateia. Quando ela falou que não, ela falou que acreditava nessa questão do motor, já tinha sido ateia, mas ela acreditava nessas 5 vias de São Tomás de Aquino. Eu fiquei assim, tipo, impactado. Tipo, foi algo novo para mim. Algo novo para mim. Ah, eis a questão. Tamo junto. A gente pode marcar, cara. Se você quiser subir aí também, pode subir pra gente trocar ideia. Bom dia, minha querida. Na verdade, assim, como eu tava falando pra você, eis a questão, eu até gosto de subir em live. Eu até gosto. A questão é que, dependendo, tipo, se tiver muitas pessoas na janela, a gente não consegue ter um diálogo, a gente não consegue conversar direitinho, cara. E aquele dia eu queria conversar especificamente com você, entendeu? Pois é, quando você estiver em live, a gente puder conversar eu e você, só a gente pode trocar ideia, eu e você. Mas se tiver muitas pessoas assim, porque assim, o que eu percebi na sua live? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu percebi o seguinte, acho que naquele dia acho que você subiu umas 5 pessoas, se eu não me engano, né? 5 pessoas na sua live. Aí um falava de uma coisa, aí o outro falava de outra coisa, aí outro trazia argumento de outra coisa,
Assim, não tinha um assunto específico, um bom senso ali pra gente falar e debater um assunto específico. Para falar a verdade, não estava debatendo nem o tema que você estava trazendo, entendeu? Então, basicamente, por isso que eu nem fiquei na live. Tranquilo, minha querida, tranquilo, mas quando tiver oportunidade a gente troca ideia assim, viu? A gente troca ideia. É bom conversar. Eu, como eu tava falando pra você, cara, eu já fui um ateu fervoroso. Realmente eu quando eu era ateu, inclusive, deixa eu puxar um negocinho aqui pra você ver. Você fala, às vezes as pessoas a gente fala e fala assim: "Ah, não, o Cid tá falando que já foi ateu e tudo". Eu não eu não acredito nisso. Deixa eu trazer um negócio pra vocês aqui, só pra vocês terem ideia do que eu tô falando pra vocês, né? Bom dia, Uzi. Espera aí que eu vou trazer um negócio pra vocês aqui. Um negócio bem antigo. Ó, aqui é meu canal. Canal do. Conseguem ver? Que é o canal lá do YouTube. Ó. As lives já estão lá, já as lives, ó. Ó. A gente tá com. Essa é a última live que eu tinha postado, depois de voltar. Há 8 meses atrás. Ou seja, eu fiquei 8 meses sem abrir live, tá? Aí essa aqui já é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta live. Essa que a gente tá fazendo hoje é a quinta live, tá? Então eu vou trazer aqui pra eis a questão. Ó, eis a questão. Na época que eu era ateu, as lives que eu abria, tá vendo? Ó, aqui tá escrito aqui, ó. Uma visão diferente de Deus. Aqui eu já tava mudando a minha ideia, cadê? Deixa eu buscar aqui mais para trás. É muitas lives, ó. Querendo refutar o pastor, aquele pastor lá que fala. Eu tinha o canal. Esse canal era chamado Canal Além da Imaginação. Ó, que legal esse aqui, ó, do Juízo Final. Ó. Inspiração divina. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver se tá da inspiração divina. Se Deus não existe, quem dá grana do CJ de novo? Tá, aparece cada pessoa. Boa. Acho que tá fixado aqui. Acho que tá fixado. Mas deixa eu buscar só um negócio aqui pra você. Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver esse aqui. Eu pensava assim na minha cabeça, cara. Como é que eu acredito em um Deus e eu não conheço esse Deus? Porque querendo ou não, você não conhece. Ó. Você só acredita, você é uma crença sua, você não sabe o que esse Deus fez, o que ele não fez, o que foi passado. E o que é mais interessante do crente é que ele saiba que isso ali foi uma pessoa que escreveu, ele não consegue aceitar que isso ali é o pensamento de alguém. O mais impressionante que eu acho é isso. Eu desmistifico isso na cabeça do crente falando o seguinte, ele fala assim, não, mas isso ali é uma inspiração divina. Eu falo pra ele, não é, cara, não tem como ser uma inspiração divina. E ele fala, por que esse tipo legal, de inspiração divina? Porque quando tu fala que um ser humano, ele foi inspirado por Deus e ele escreveu isso ali, qualquer coisa, e parte do princípio que Deus é justo. Qualquer coisa que eu venha a falar, que eu venha a escrever, é lembra essa questão que eu falei pra você que eu tinha os pensamentos parecidos com você? Quando você fala, não, a gente não vive no mundo criado por Deus, você está anulando Deus, você está anulando a justiça de Deus. É só raciocinar, só você pensar. Então você limita, então exatamente, você limita Deus a um livro, ou seja, ele inspirou só aquelas pessoas, é só aquele livro que é inspirado por Deus, nenhum outro é a inspiração de Deus. Ou seja, esse Deus não existe. Então, se você fala de pensamento, de uma ideia colocada aí. Lembra, cara, que eu te falei? Quando eu vi você na live, os crentes lá falando na sua live lá, eu lembrei muito de mim, cara. Aí, tipo, por isso que eu subi na tua live. Eu falei assim, caramba, ela tem uns argumentos bem parecidos com os meus quando eu era, ó, minhas primeiras lives aqui, ó. Deus existe aqui, ó. As primeiras lives aqui, ó. Não vai ter todos, mas tem as primeiras. Cara, essas lives era muito top, cara, essas lives. Aqui foi um, deixa eu ver isso aqui. Fala, galera. Sidnaro Fernandes. E você está no canal Sidnaro Além Fernandes. Da Imaginação. Por que o nome do canal vai se chamar Além da Imaginação? Era canal Além da Imaginação. Depois de muitos anos de estudos, eu cheguei a uma conclusão. Que, na maioria das vezes, o que você está passando é fruto da sua imaginação. Nesse canal, iremos falar sobre mitos religiosos e crenças religiosas. Aquelas que é impostas e colocadas em nós desde a infância. Caralho. Nesse canal, você vai saber o porquê que você acredita no que você acredita. Porquê que você passa pelo que você passa. E o porquê que o Deus bíblico é um Deus inventado. É um Deus
Porque o Deus bíblico é o Deus inventado. Nossa, cara, é da hora. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver se eu acho o que eu te falei ontem, o ex da questão, sobre que eu era antirreligioso. Não, não é essa aqui. Deixa eu ver. Ixi, negócio. Não, essa aqui foi bem alta. Nossa, tem umas leves aqui que é bem. Deixa eu ver. Não é essa. Deixa eu ver se eu acho. Ah, eu lembro que eu falei dos estudos bíblicos. Eu, quando eu era ateu, eu fiz estudos bíblicos. Os meus filhos são cristãos. Caramba. Como é que. Explica isso aí pra mim. Como é que seus filhos são cristãos? Como é que eles chegaram nessa parada? Deixa eu ver se eu acho. É muita live, galera. Deixa eu ver. Aqui, achei. Ah, mas não dá pra ver direito. Voltei! Voltei! Olha como é que eu era. Aí, olha o Cid. Samuel é o primeiro a chegar. Essas lives eram muito top. Vamos continuar com os estudos bíblicos? Estudos bíblicos. Terminei de lavar louça. Terminei de lavar a louça. Lavar a barriga na casa. Vamos lá, vamos lá. Galera, já aperta, já curte já a live. Era muito top. É que eu era antirreligioso aqui, ó. Antirreligião. Tá escrito aqui atrás. Aí, a galerinha tá falando que bugou mesmo. Pera aí. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus Deus. ficou bravo e aí falou a contradição dele e cortou a net. Tu viu a contradição, ô... Zé? Coisa maravilhosa. Nossa, era da hora. Que crente falou merda, vai lá. Nossa, era muito da hora. Quem lembra das lives, hein, cara? Olha lá. O que aconteceu? Compartilhando aqui com os... Cadê os crentes? Os crentes... Cadê os crentes? Cadê os crentes? Foi, deu um bug da porra aqui, não. Acho que foi que a menina mexeu aqui no aparelho aqui e aí travou. Deu uma Caramba, travada. ô, eis a questão. Mas deve A gente encontrou- deve ser bem eu vou difícil, ler o né? 7 Deve ainda. ser bem Vamos difícil lá. pra você ali. Aproveitar que a gente tá com tempo ainda. Casa do Médio, chegou! Aí nem o Casa do Médio tava encontrando a live. Quando eu vi ele aqui hoje, Casa do Médio. Ai, cara, eu era. Deus deu uma paulada lá no Eu era demais, cara. Deixa eu ver. O próprio Cristo falou que a definição de Deus Como que é eu o tenho, Deus, como é o Deus que você acredita? o Deus que eu acredito é Jesus Cristo. Por quê? Vou te explicar. Tudo que eu Obrigado, minha querida. Obrigado, é nóis. Ai, caralho. Nossa, eu tava maratonando nas lives esses dias. Era muito top, cara, essas lives. Deixa eu ver. Silêncio no tribunal. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver. Aqui, acho que vai dar pra você ver agora, ó. Cadê? É porque fica ao contrário, né? Aqui, ó. Acho que é aqui. No cantinho aqui, ó. Sinal que era antirreligioso. Antirreligião, colocava. Antirreligião. Era muito da hora. Então, assim... Acho que é um processo de entendimento mesmo. Entendimento de como funciona. Assim, eu não tenho nada contra pessoas ateias, nada, na verdade, é o que eu sempre falo. Eu fui um ateu e assim, de certa forma, eu devo, assim, não vou falar que eu devo nada ateu, mas foi muito bom. Quando eu fui ateu, foi muito bom. Eu conheci novas coisas, novos conhecimentos. Eu tive a oportunidade de conhecer novas coisas, de abrir a mente. Então, foi um processo ali, na verdade, que foi bem legal. Não foi ruim, não. Foi legal pra caramba. E a gente vai melhorando a cada dia. A gente vai mudando a forma de pensar. E o intuito da live não é só para o ateu em si, né? O título não é para o ateu. Eu vejo que muitas pessoas elas não conseguem compreender o título da live. Eu percebi isso, acho que na terceira live já percebi que as pessoas não compreenderam muito o título, né? Deus não existe, o ateísmo é só isso. E porque eu vejo que as pessoas elas têm uma ideia deturpada do que são as coisas, né? Tanto do que é uma crença, tanto do que é o ateísmo. A pessoa em si ela tem a capacidade de criar
algo na mente dela que aquilo é aquilo, sendo que não é aquilo. Foi isso que eu percebi. As pessoas têm essa capacidade, né? Esse negócio de criar coisas na cabeça, criar ideias, entendeu? Percebi isso. As pessoas elas têm essa facilidade para isso. Criar coisas na cabeça delas. Dar um significado para aquilo. Deixa eu ver o negócio aqui, galera. Já eu volto com vocês aí. Prontinho. Então eu vejo muito isso. Essa questão das pessoas criarem algo que aquilo não é. Então assim, eu tenho certeza que muitos crentes religiosos eles têm uma ideia deturpada do que é o ateísmo. E eu digo também que muitos ateus nem sabem o que é ateísmo. Muitos ateus eles não sabem o que é ateísmo. Porque eu já fiz alguns questionamentos. Pode existir algum ateu que saiba o que realmente é o ateísmo. Pode até existir essa pessoa que saiba o que é ateísmo. E eu vejo que muitos ateus é ignorante ao ateísmo. E eu vejo que muitos crentes religiosos também, eles não têm uma ignorância em relação a que é o ateísmo. Então as pessoas elas criam, né, por exemplo, por ficarem assistindo as lives dos ateus, eles criam uma ideia de ateísmo que não é aquilo. Entendeu? Bom dia, Rafael. Eles criam uma ideia na cabeça deles que ateísmo, né, faz parte de uma personalidade, sendo que não é. Ateísmo é uma filosofia, ateísmo é uma ideia. Apesar do ateísmo não ter, né, algo a se seguir, o ateísmo seja simplesmente uma afirmativa, Deus não existe, eu vejo que muitas pessoas ainda estão presas, né, ainda são ignorantes a certo tipo de assunto e elas acabam criando uma ideia por trás daquela ideia, sendo que não é o que é. Entendeu? Eu vejo muito isso. Então, não só o ateu em si, ele é ignorante à ideia, muitas das vezes que ele segue, como o religioso também. Eu costumo sempre bater numa tecla bem interessante sobre essa questão do o crente religioso que sobe em live de ateu. Eu sempre trago esse assunto. Por que que um crente religioso sobe em live de ateu? Sendo que o ateu, ele é totalmente contrário à ideia da existência de Deus. O que é que faz um crente religioso subir na live de um ateu? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é que faz um crente religioso que acredita em Deus subir na live de um ateu para, de certa forma, tentar convencer um ateu? Cara, um ateu, se ele chegou até ali, cara, pode ter certeza que ele não vai mudar o pensamento dele através da tua crença. Não vai, cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum ele vai mudar o pensamento dele. Então eu vejo muita incoerência nas lives, eu vejo, na verdade, muitas discussões, não tem um debate sadio. Os meus debates mesmo, assim, meus debates sadios mesmos, eles só foram... Bom dia, Segredo das Escrituras, meu Cristo, seja bem-vindo. Minhas lives mesmo, meus debates, eles só foram mesmo ser debates mesmo depois que eu entendi a ideia ateísmo, depois que eu saí do ateísmo. Depois que eu saí do ateísmo, que eu entendi também essa parte religiosa e tudo, que eu trouxe alguns temas, é que a live ela começou a ter uma organização. Mas antes, quando eu era apenas um ateu, né, que abria live, era uma bagunça, era eu certo e o crente errado. Era desse jeito. Eu estava sempre certo e o crente estava sempre errado. Sendo que era totalmente ao contrário. Depois que eu descobri isso, eu descobri que tanto o ateu está certo como o crente religioso está certo dentro das suas ideias. Olha que loucura isso. Cada um está certo. Não tem algo dentro de uma ideia errado.
Não tem. Por exemplo, se o ateu ele fala assim, eu sou ateu. Por que você é ateu? Porque eu nego a existência de Deus. Não tem erro aí. Ele não está errado. Ele está correto. Se o crente religioso fala assim, eu acredito em Deus. Deus para mim existe. Dentro da ideia, ele está certo. E dentro da crença também ele está certo. Então isso foi bem interessante para os debates ficarem mais abertos, para as pessoas conseguirem se expressar, falar suas ideias. E muitas das vezes também, essas lives que eu estou trazendo agora, já subiu algumas pessoas aqui no cantinho para conversar comigo, e elas começam a conversar comigo, eu deixo elas super à vontade. Super à vontade, deixo elas falar super à vontade. E eu percebo, sabe o quê? Elas acham estranho. Porque elas esperam que, tipo assim, ela falando uma coisa, eu vou rebater aquilo, eu vou falar que ela tá errada e eu tô certo. Programação é ser certo, ser contra o outro. Não, programação não seria isso. Programação mental não seria isso. Isso aí se chama, tá ligado mais àquela parte de alienação, que também é uma programação, mas é uma parte mais de alienação. Programação mental já é algo mais profundo, na verdade. Programação mental já abrange algo maior, entendeu? É algo maior. Essa questão é algo mais específico, entendeu? É mais, por exemplo, política, religião, cai muito nesse âmbito da alienação. Valeu, Marcos Leite. Mas também que não deixa de fazer parte também da programação do ser em si. Tranquilo, segredos. E aí, cara, tá com as lives ainda? Abriu as lives? Eu vi uns vídeos seus lá. Cara, eu tentei por um tempo, eu entendi um pouquinho do teu ponto de vista. Tamo junto, Marco. Religião é bom? Depende. Religião não é 100% ruim não, tá, galera? Eu participei um pouco dessa ideia, cara, mas eu vejo que é uma ideia também. Tipo, uma ideia específica. Entendeu? Uma ideia específica também. E eu costumo dizer que tem muitas ideias que são bem válidas. São bem mais válidas do que outras ideias. Eu costumo sempre dizer isso. Então, assim, a sua ideia hoje é uma das ideias que, para mim, para a humanidade, seria uma ideia top de linha, cara. Assim, seria o ideal, assim, pra gente seguir, na verdade. Entendeu? Mas a gente não pode, dentro do que hoje eu sigo, dentro vamos usando o seu termo, né, expansão de consciência que eu cheguei, é como eu falei para você naquele dia, nem isso a gente consegue validar como algo realmente, assim, bater o martelo e falar, realmente é isso mesmo. Porque se você for analisar, tem até um vídeo que eu falo sobre isso, sobre o determinismo das coisas, né? O determinismo das palavras, do que é aquilo. Por exemplo, a consciência, ela tem um conceito por trás, o despertar espiritual, ela tem um conceito por trás. Tudo parte do pensamento, né? Das entidades, do pensamento humano, então tudo gira em torno disso. Então, assim, cara, pra gente bater o martelo mesmo e falar assim que realmente é isso. Mas quando se trata de crença, a gente não pode, de certa forma, ficar enchendo o saco das pessoas, não. Eu acho que as pessoas, elas devem seguir o que faz bem a ela, entendeu? Um dos motivos de eu ter saído fora da religião, assim, do acreditar em Deus, é porque me fazia mal, entendeu? Sim, o Segredos. Até essa questão do todo também, se você for analisar, essa questão também eu já estudei também, já me aprofundei. E hoje é uma das ideias que eu utilizo. Acho que eu falei isso para você. Eu utilizo essa questão do todo. Mas também ela não deixa de ser uma ideia, né? Se você for analisar, né? Eu acho que eu lembro que eu falei para você sobre as leis herméticas ali também. E sobre essas questões. Então, assim, se você for analisar, não deixa de ser uma ideia, cara. Eu lembro, eu estava assistindo uma live minha antiga, que até tem no meu canal do YouTube, sobre a questão de acima das ideias, né? Acima das ideias. O acima das ideias, ele engloba tudo isso. Essa questão de você
está acima do pensamento das pessoas. E eu costumo dizer, eu acho que eu tenho até um vídeo falando sobre isso, quando a gente tipo pega esse ser, lembrando entre aspas, né, esse início, na verdade, o causador das coisas, se a gente coloca ele numa ideia específica, assim, você limita, entendeu? E assim, pra você ver como é que é as coisas, né? Eu não tenho essa visão de ser um ser limitado, né? Igual você colocou, somos seres limitados. Eu não vejo dessa forma, só para você ter ideia. Apesar de, tipo, de eu concordar com muitas coisas que você traz, eu já não vejo dessa forma. Então, assim, por isso que eu te falo, assim, eu não vejo nós, né? Não sei se você me entende, como seres limitados. Eu vejo que o que limita o ser humano é o que ele tem para se utilizar, na verdade. As ferramentas, né? A linguagem, as ideias, isso é que limita. Mas o ser humano em si, ele não é limitado a nada. Ele tá, na minha visão, ele está acima disso tudo. Entendeu? Ele não é um, tipo, ele não é um ser limitado. Não. O que é limitado é o que foi nos apresentado. Nossa, que top isso. Que top, que top, que top, que top. Entendeu? O que limita o ser humano é o que a gente tem para trabalhar, né? São as ideias que tá no mundo. Isso é o que limita o ser humano. Não o ser humano é ilimitado. O ser humano não é ilimitado. O ser humano é incrível. Para você ter uma ideia, cara, o tanto de coisa que o ser humano já foi capaz e ainda é capaz de elaborar, de trazer para nós, entendeu? Exatamente, segredo. Processo, né, que a gente chama dentro do que a gente segue hoje de expansão da consciência, né? Mas isso tá ligado muito ao autoconhecimento. Teve uma época que eu cheguei no ponto que eu achava que eu já tinha entendido tudo, assim. E eu acho que até eu lembro que eu falei na tua live que essa questão da gente sair da ilusão e permanecer na ilusão é algo muito louco. Não sei se você lembra que eu falei isso na sua live. Você sair da ilusão e continuar na ilusão. Que você sai da ilusão de que forma? De forma mental. Só que a ilusão, como você continua aqui na 3D, você continua vivendo dentro da ilusão. Então você sai fora da ilusão, entre aspas. Você não sai totalmente fora da ilusão. Você continua tendo que se utilizar das ideias, tendo que se comunicar com as pessoas. E eu percebi também, cara, sabe o que eu percebi? Outra coisa bem interessante. E aí vai entrar nessa questão mais que você estuda, essa questão de nível de mentalidade. Nível de mentalidade, de frequência. Às vezes, muitos vídeos que eu trago, né, dentro da plataforma, alguns vídeos mais, assim, acima da média, né, com um conhecimento diferente. Então, mas isso aí é isso que eu estou te falando. Dentro do contexto geral que a gente está hoje, eu acho que você compreende o que eu estou falando. Essa ideia que a gente fala quando, por exemplo, eu vou usar essa questão que você trouxe. Mesmo fora do 3D, ainda será, sempre haverá expansão. Dentro da bolha que a gente vive hoje, dentro do paradigma que a gente vive hoje, isso que você traz pra gente, ele se encaixa no campo da crença e não no campo do fato. Isso pode ser um fato. Isso pode ser realmente o que acontece, né? Quando a gente sai fora da 3D, e eu compreendo o que você está trazendo pra gente, a gente ainda continua aprendendo, né? Não existe morte, essa questão toda, e você continua ainda ali evoluindo e expandindo a tua consciência. Isso é uma ideia. E dentro do contexto social hoje que a gente vive, dentro do plano materialista que a gente vive, essa ideia que a gente traz para a sociedade, ela cai no campo da crença. E é por isso que é tão difícil as pessoas aceitarem isso.
essa ideia que a gente traz, os segredos das escrituras, ele cai muito no âmbito ali do acreditar. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou trazendo. Ferramentas e não realidade. Não entendi. Podemos usar esse conhecimento como... Isso! Nossa, não, perfeito. Perfeito, cara. Por isso que eu falo que eu utilizo. Por isso que eu falo que eu utilizo. Cara, que legal, cara. Que legal. Que legal, que legal, que legal. Então, é isso, cara. A gente, tipo, tem muita coisa, né? Tipo, o próprio Hélio Couto. O próprio Hélio Couto ali, ele traz umas questões ali que a gente vai... Eu fico pensando assim, cara, esse cara, ele... Apesar de muitas pessoas seguirem a ideia ali, a ferramenta que você trouxe muito bem, ele traz o conteúdo, o assunto de uma forma para a sociedade, para o paradigma existente. Ele fala, isso que eu estou falando é simples, mas para o paradigma existente é algo muito complexo, entendeu? Sim, é o que eu estou falando para você. Ele até fala nas lives, isso é muito simples, é só você entender tal coisa. Só que para a sociedade mesmo, para o paradigma social, porque do jeito que as pessoas veem o mundo hoje, o paradigma social, é algo fora da curva. Tipo, é algo complexo demais para as pessoas. Quando ele fala assim, que todos nós somos uma única onda. Não sei se você já viu ele falando isso. Nós somos uma única onda, nós somos o mesmo ser. E que esse ser que ele fala, por isso que eu te falo, que cai ali na questão da crença, dentro do paradigma social. Esse mesmo ser, ele está em tudo, permeia tudo, ele é o que a gente chama de todo, ele é o todo. Exatamente. Quando ele traz isso para a sociedade, mas a gente tem que analisar qual é o paradigma da sociedade. Compreende o que a gente tem que analisar? Qual é o paradigma da sociedade? Aí como eu participei muito daquela questão religiosa ali, ateu e crente religioso, eu tirei até algumas conclusões em relação a isso. O ateu e o crente religioso, eles são pessoas materialistas. E me aprofundando mais ainda dentro dessas questões, eu percebi que a sociedade em si, ela é toda, mas toda materialista. Ela só acredita no que ela vê. Acho que tá compreendendo onde eu quero chegar, né, cara? Tá compreendendo onde eu quero chegar, a questão que eu quero chegar. E é por isso que às vezes, a gente traz esse tipo de assunto, tipo o Hélio Couto traz ali, cara, se torna complexo para a sociedade, porque tem até uma live que ele fala sobre isso, né? Tem um estudo que ele fala sobre isso. Se a pessoa só acredita na matéria, como é que ela vai entender que isso tudo aqui é átomos? Ele fala, tipo, de um jeito assim. Sobe aí, cara. Sobe aí, fica à vontade, cara. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Então, assim, essa questão do paradigma social é bem interessante mesmo. Vou colocar para você subir aqui para você falar um pouco. A barra de rolagem, ela limita muito. Esse cara aqui também, nas minhas lives, eu lembro que era um cara bem prontinho, meu querido. Ó, o Dubis. Bom dia, tudo bem? Bom dia, cara. É que na barra de rolagem ali é complicado, que ela é bem limitada também, né? Mas só com. Antes de você concluir a tua ideia ali, já que você tocou no Hélio Couto ali, Sim, sim. né? O problema do Hélio Couto é que ele tem que falar, igual você colocou ali, para um pessoal que vive num paradigma material e que só Material. busca materialidade. Por isso que não sei se você já notou que toda hora ele fala, tá, vocês estão aqui, mas vocês estão aqui atrás de carro, casa e apartamento. Isso. Carro, casa e apartamento. Exatamente. Porque esse pessoal que vai até ele, a maioria, até ele coloca as questões ali em graus, ele fala até o sexto degrau, né? Que é ali uma escala ali de necessidade humana, que ela vai evoluindo ali, né? Primeiro ela quer suprir as necessidades físicas necessárias à sobrevivência,
e vai tendo ali, né? Depois ela quer o afeto, o carisma, o sucesso, a glória, e vai subindo ali. Sempre tudo isso alimentando o ego dela, correto? Exato. Correto, perfeito. Até que ela vai chegar num ponto que seria ali o eu búdico dela, em que tudo isso, onde ela passa a ver aquilo que você também colocou ali, que ela e o universo é uma coisa só. Aí seria o nirvana de Buda, né? Sim, Mas sim. até chegar nesse ponto ali, o que ela está buscando ali, na maioria das vezes, é algo que lhe dê algo em troca. Né? Seja um conforto, seja um sentimento, mesmo o amor que a gente sente, muitas vezes, quando você não é retribuído, né, esse amor também vai se esfriando. Exatamente. Né? Não é como diz lá a expressão grega, ágape. Né? A gente vive ali entre o filo e o eros, muitas vezes, né? Se esse filo e eros não é correspondido, ele vai vai se diluindo. Mas é bem interessante essa parte do Hélio Couto. Mas Essa questão que você trouxe ali sobre as ferramentas, né? Tipo assim, exatamente. Quando você desperta, eu trazia isso antes de uma forma diferente, que eu falava que nós somos utilizadores de ideias. Isso eu já tenho, acho que uns meses atrás, eu falava sobre isso. Só que nessa época que eu falava que nós somos utilizadores de ideias, eu não tinha a expansão de consciência que eu tinha hoje. Não tinha noção. Você expande a consciência, mas você não chega ao entendimento do que é aquilo. Você entendo. Entender? Então, assim, por exemplo, eu vi os vídeos que você posta, né? E eles são bem parecidos com as ideias que eu tenho hoje, e bem parecido com as ideias de um cara que eu sigo também, que antes ele chamava Império da Mente. Já acompanhei ele, já assisti vídeos dele. Isso. Do canal. Isso, que ele fala que Deus é o poder de imaginar. Ele traz essa ideia, né, para explicar toda essa questão que a gente vive, né, esses paradigmas. Só que eu cheguei num ponto tão alto de entendimento, cara, e aí você vai entender o que eu vou trazer agora, que eu vejo que você é um cara já com a mente bem expandida, que nem essas ideias que a gente traz é realmente a coisa. Quer ver só? Uma vez eu assisti, cara, deixa eu ver se eu me lembro o nome, era um espírita. Eu não lembro se era aquele que morreu esse ano aí, como que é bem conhecido aqui no Brasil. Um senhorzinho. Dival. Esse eu não conheço, não. Ele meio que é o sucessor do Chico Xavier, assim, dentro do espiritismo no Brasil. Sim. Não lembro se foi ele, mas era alguém, se não era ele, era alguém que tem a mesma linha de pensamento dele. Sim. Que ele disse que ele teve uma conversa com uma entidade, né, do astral, do mental, não sei de qual, ou com aliens, alguma coisa assim, e esses seres, ele perguntou o que quem era Deus. Sim. Falou, quem é o Criador? Não, ele não usou a palavra Deus, ele usou me fale sobre o Criador, sobre a fonte, sobre tal. Né? E eram seres muito mais expandidos do que a nossa humanidade, que já não vive no 3D, já estão lá no 5º, 6º D. Sim. E eles falaram, olha, a gente não sabe. Nós não sabemos nada disso. Imagina, se seres que já tiveram uma expansão muito além do que a gente possa imaginar, não compreendem a origem, aonde nós estamos nesse processo ainda, né? Top demais, cara. Não, essa questão que você trouxe aí, nossa, me ajudou bastante aqui. Trouxe um negócio agora, uma clareza aqui pra mim. Exato, isso daí também, quando eu vi isso, cara, eu fiquei ali o dia inteiro, parece que eu levei um choque ali que não saía. Cara, eu fiquei emocionado agora com esse negócio aí. Seres que são muito mais evoluídos na escala ali da expansão mas você de compreende consciência. essa questão, assim,
eu vou revelar para você porque eu estou trazendo essa questão aqui do ateísmo. Isso eu aprendi lá atrás. Não sei se você teve esse processo também. Eu fazendo quando eu voltei a fazer os vídeos, eu fiquei uns 8 meses aí sem gravar nada, sem abrir live, sem fazer vídeo, sem nada. Porque eu cheguei a esse entendimento que tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão, que a gente vive é uma ilusão, na minha visão, assim, criada pelo próprio ser humano. Eu uso essa expressão, mas eu sei que não é isso. Mas eu uso essa expressão que como a gente vive no mundo materialista, eu sempre busco trazer assim na parte da linguagem deles, né? Que é para ver se eles transcendem a esse entendimento. Tipo, igual você falou, é um degrau. E foi bem interessante esse meu processo de despertar, né? Eu era um crente religioso ali, aí com um novo conhecimento, eu acreditando naquele conhecimento, eu me tornei um agnóstico. Aí dizem que vai quebrando o sistema religioso na tua cabeça, né? Na tua mente. Depois eu me tornei ateu, e depois do ateísmo eu cheguei ao estado que eu estou hoje, né? Depois do ateísmo eu já fui para esse entendimento mais, essa questão que a gente chama de expansão da consciência e esse algo espiritual, a gente fala, né? Só que aí, tipo, nesse processo todo também, eu cheguei ao ponto que eu acabei de falar, que até essas questões partia da crença, dentro do ponto materialista. Que, tipo assim, tudo que o ser humano... quando parte para a subjetividade, por exemplo, você vai falar assim, que a gente falou com um ser de outra dimensão. Para o paradigma social, isso não é um fato. Nem todo mundo tem essa experiência. Então isso, dentro do paradigma social, isso é uma crença. Isso é o que eu acredito. Não é algo para todo mundo. Compreende onde eu quero chegar? Então, assim, é igual essa questão do crente religioso quando fala assim, acredito em Deus. É a mesma coisa também. É uma crença religiosa. Só que essa crença sobre essa questão, até eu fiz um vídeo falando sobre isso, para as pessoas tomarem cuidados, quando estiver expandindo a sua consciência, você não se prender a isso como uma verdade absoluta, porque isso pode se tornar uma crença. Sim. Depois que se tornou uma crença, já era, você vira um fanático de novo. Se você só vai falar daquilo, você não evolui mais, entendeu? Você não expande mais a Você consciência. fica preso naquele novo conceito, né? Eu não sei se eu coloquei ali se eu teclei ou pensei apenas, né? Tem hora que eu não sei se eu estou falando, eu estou pensando. Que às vezes você, por exemplo, igual, a gente vai lá, estuda o Kybalion, estuda o Hermetismo, estuda outras culturas, outras fés, outro modo de pensar. E você acaba com isso criando um novo pacote para você. Isso, perfeito. Você pega todas essas informações, condensam, e sem você pensar, você está criando um novo conceito religioso pessoal para você. Perfeito. Então você pensa, igual muitas vezes você escuta ali, eu não estou mais na Matrix, eu não estou mais no 3D, eu já passei dessa... Tem um vídeo, não sei se você já assistiu, que é o vídeo... Ele tem uma coleção, tem o da Dupla Fenda, uma animação, e tem o da Planolândia. Já viu o Planolândia? Acho que eu já vi, já. Que é tipo um conceito assim de um povo que vivia no 2D. Isso, já. E aí, já viu aquela que ela é bem legal, que é mais ou menos isso. Aí a pessoa saiu do 2D ali, ó, a figura ali que era plana e passou pro tridimensional. Sim, eu vi. Cara, é bem legal. Eu acho que para quem tá começando, se assistir esse Dupla Fenda e esse da Planolândia é bem interessante, porque ele mostra bem essa parte, assim, pô, mas daí ele saiu do 2D, mas tá no 3D. E ele pensa que ele já alcançou ali agora sim, né? Ele olha para baixo, vê lá. Só que ele criou um novo conceito em torno dele ali. Então você ainda está dentro de uma. Eu vou colocar Matrix para ficar mais claro, né? Que a gente não consegue definir isso aqui em si.
Mas Perfeito. como já criaram esse conceito de Matrix por causa do filme, a gente consegue ter uma ideia. Então, a gente pensa, muitas vezes, será que esse despertar também não é um processo interno dentro da própria Matrix? Caralho. Muitas vezes aqueles que Esses acham que segredos, são esse segredo das despertos. escrituras aí tá numa expansão tá tremenda aí, viu? Mas imagina, cara, Você sabe que isso você aí que a acha gente que tá está conversando, desperto, você sabe mas que é isso uma aqui ferramenta da própria Matrix. é segredos. Ah, Você oi. sabe que isso aqui que a gente tá conversando é como se fosse o inglês, né? Para as pessoas que estão mais nessa questão religiosa, né? Não, É é uma bem. É complexo, aquilo, né? você tem que descarregar tudo aquilo que você acha que é verdadeiro. Enquanto você estiver crendo, qualquer uma que seja, você não consegue pensar desse modo, sabe? Tem um filósofo, acho que você já deve ter ouvido aquela frase lá do René Descartes: penso, logo existo. Sim. Mais ou menos, a ideia dele foi basicamente em cima desse conceito que eu estou dizendo aqui. Ele parou um momento assim na vida dele e pensou: eu quero saber o que realmente é real. Sim. E começou a colocar em xeque cada crença, cada fundamento, cada coisa, e foi descartando, descartando, até que ele chegou. A única coisa que ele viu como realidade para ele foi o pensamento, porque ele estava pensando naquilo. Então ele parou assim: caramba, o que é real então? Será que isso que está em volta, será que as ideias, os conceitos são reais? Pior que Não não é, né? sei. O que eu Nenhuma. sei, a única coisa que eu sei é que eu estou pensando sobre isso tudo. Já cheguei nesse ponto aí, sabia, o segredo? Né? Sim, então ele chega assim: poxa, a única coisa que eu sei de verdade é que eu estou tendo uma reflexão, pensando sobre essas questões. Então, o único conceito o conceito do qual eu tenho que partir para entender o que realmente é o que eu penso. Aí que vem a famosa frase: penso, logo existo. Então ele baseou a existência dele no próprio No próprio pensamento. no próprio pensar dele. Então a única coisa Exatamente. que ele viu como real foi o pensamento dele, que a gente pode entender como consciência, que a gente pode compreender como mente, que a gente pode também compreender como alma, né? Interessante. Mas e Gostei. dali para frente? Gostei Aí lascou. das abordagens. Você chegou até a porta, mas e da porta para frente? Aí começa a complicar, né? Porque na Aí é verdade, escuridão. hoje o conceito que eu trago hoje, né? Por exemplo, tudo no mundo tudo no mundo não é. Tudo no mundo não é o que o ser humano idealizou. Uhum. Tudo são, nessa questão que você trouxe, tudo são pensamentos e ideias, são atribuições. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Isso aqui as pessoas elas chamam de bolsa, né? Qualquer lugar que você for, isso aqui é uma bolsa. Não é uma bolsa. Só que isso aqui é um termo criado, um apelido criado Isso é para gerado um arquétipo em cima disso, né? isso, objeto, né? É algo que a gente tipo, chama de bolsa. É E um arquétipo. isso se torna um consenso. Aí entra a parada da crença. A pessoa acredita que isso é uma bolsa. Compreende? Uhum. Então, a partir do momento que Mas você ela compreende acredita, isso por quê? como assim ela Né? compreende Por isso? que se compreende que é uma bolsa? Porque você Putz, tem o conceito, sim, cara. né? Caramba. Esse conceito é o arquétipo. É algo que na tua mente já foi colocado que isso é uma bolsa. Caramba. Cara, tipo, eu tô falando com você. Se eu estiver falando isso com uma pessoa normal, parece loucura. Irmão, o que esse cara tá falando? Já aconteceu comigo essa O que tem questão. a ver? O que tem a ver? Né? O que tem a ver com o que ele tá falando? É lógico que é uma bolsa. Tá, mas por que você chegou até essa suposição que aquilo ali é uma Na hora que bolsa? você falou dessa questão aí da bolsa aí, deu um branco na minha cabeça. Sério. Sério, fala sério. Mas o que é isso? São Deu um os branco. colapsos mentais. Caramba, deu um branco de um jeito que parece que, tipo, sumiu tudo da minha mente dentro de um segundo, assim. Tá, por exemplo, uma outra questão aqui, que é para entender isso que eu estou querendo Caralho, dizer parei aqui. até de... Ó, Nossa senhora. já ouviu aquele conceito Nossa, do que elefante? loucura isso, o segredo. Os cegos e o elefante? Sim, diga aí.
para tentar entender o elefante, o que que é aquilo, pega uns 5 cegos, por exemplo, Uhum. e coloca um Já elefante vi, na frente dele. Sim. Aí cada cego pede para os 5 cegos explicar o que que é aquilo que está na frente dele. Uhum. Um cego vai e encosta na cauda. O, e ele vai tentar explicar o elefante pela cauda. O outro pega na tromba. Aí o da cauda fala, ele é fino, tal, é comprido, é de tal jeito. O próprio você falar que é fino e comprido também já é um conceito, cara, entendeu? É Caramba. mais longe, mas vamos parar por aqui. Aí ele vai tentar explicar o elefante por meio da cauda. O outro falou, não, mas ele não é tão fino assim. E ele também não tem essa textura. Aí o outro pega na barriga, o outro pega na pata. E cada um vai explicar uma mesma coisa de um modo diferente. Basicamente, o que a religião faz também é isso, né? Sim, sim, Ela vai, sim. cada um pega uma parte, né? Uma parte e quer explicar o todo por meio da parte. É complicado. Caramba, cara. Essa questão da bolsa agora mexeu comigo, cara. Deu um start assim na minha cabeça, assim. Mas por quê? Porque você pegou o raciocínio. É, Aí dá um clarão na mente, né? Você fala, poxa, o que realmente é isso tudo, né? Que a gente está falando. cara, Opa, é acho que louco? você vai compreender essa questão que eu vou trazer agora. Questão do ego, né? É angustiante você querer saber de coisas que o ego não conhece. É, Angustiante, é um negócio muito louco. Que parece que é igual o Hélio Couto fala, igual você. Acho que eu vi um vídeo seu falando sobre isso. Ou foi seu, ou foi de uma pessoa que fala sobre essa questão de consciência. Quem precisa de conceito e ideias é só o ego. sim, Só o ego. sim, com certeza. Eu entendo, Você é lembra, bem isso. você lembra daquela parte que o Hélio Couto fala que o ego descobrir que tem outro ser dentro dele, o ego fica doido? Sim, Cara, isso ali mexeu muito comigo, essa afirmação dele ali. O dia que uhum, eu vi essa afirmação dele, acho que eu tava tomando um vinho, tava tomando um vinho ali e tal. Ele até fala que quem sai pra beber, pra encher a cara é o ego, né? é. Mas vem cá, você tocou numa parte legal aí quando você fala em ego, cara. E também o que a gente pode pensar? O que em si é o ego, né? Olha só, vamos pensar, vamos tentar imaginar o ego, né? O que que é o ego, cara? O que que é o ego? O ego também, também são conceitos, cara, porque Conceito. o ego, ele, Exatamente. ele, ele é criado em você desde que você nasce. O ego são as tuas crenças. O ego é aquilo que é a tua mente. Cara, eu tava assistindo, pra você ter uma ideia, eu tô assistindo uma série, né? Não tem nada a ver com espiritualidade, mas toca em assuntos assim Complexo. bem delicados, né? É uma série de um médico autista. Uhum. E eles vão fazer uma operação numa mulher que entra em um dilema. Ah, Ela- é o doutor, qual é o nome dele? Acho que eu sei o que você tá falando. sim, é Fez o Dr. sucesso, né? Milagre. É, ele fez sucesso com essa. Ah, sim. Sim, só que eu tô assistindo uma versão, se não me engano, turca, não é aquela uma do Polaquinho, é de um rapaz meio árabe assim. É uma Sim. outra versão. E é assim, aí eles entram no dilema. A mulher, ela tem, como que é aquele negócio que a pessoa não come? Anorexia. Isso. Isso. E ela não consegue comer. E ela tem que fazer uma operação no coração. Só que o corpo dela, o corpo não iria conseguir se recuperar, né? Não ia conseguir reagir à operação do coração e ela morreria. Por quê? Porque ela não tinha nutrientes que fossem necessários ali para manter o corpo dela, né, durante a operação. E ela Uhum. precisaria comer ou morreria. Então ela entrou num dilema. Só que ela não conseguiria comer. Aí existe dentro do cérebro da pessoa, é, isso é tudo matéria, né? Então existe Uhum. dentro do cérebro da pessoa, é como se fosse, não é chip, mas vamos imaginar para a gente entender um chip que teria que ser movimentado, reprogramado esse chip para Sim. tirar dela essa crença, essa aversão que ela tinha à comida, cara.
Caramba, Como se cara. fosse feita uma reprogramação. E isso é ciência, não é invenção do filme. Sim, sim. Em que cortaria esse distúrbio de anorexia no cérebro dela. Só que aquilo seria arriscado por quê? Porque ela deixaria de sentir outros sentimentos. Sim, Ela sim. deixaria de sentir, por exemplo, a sensação do amor. Porque, cara, então o que é o amor realmente? Será que é uma coisa do ego ou é uma coisa da alma? Além do que a gente conhece aqui como matéria, como corpo. Porque o que aconteceu? Quando ela mexeu... Você tá falando, eu tô lembrando do Hélio Couto aqui, falando as coisas, Sim, tá mexendo comigo aqui, pode falar. Caralho. quando os médicos mexeram, né, no cérebro dela para cortar essa versão à alimentação, ela deixou de receber aqueles estímulos do amor. Então, sabe aquela sensação? Não sei se você tem filhos, mas com certeza teve pais, mães que te acolheram. Eu tenho duas meninas. Uhum. Mas você já parou para pensar quando a tua filha te abraça? É bom, hein? Cara, você sente uma coisa, é como se fosse uma dopamina Isso. que vai para o teu cérebro, é uma recompensa. Vamos colocar isso como uma recompensa. E essa recompensa é o amor que você sente, cara. E quando mexeram no cérebro da mulher, essa dopamina do abraço, do afeto, deixou de existir. Aí depois que ela fez a operação e o filho abraçou ela não sentiu nada, cara. Caramba, cara. Olha só. E no conceito nosso, ela deixou de amar o filho. Porque ela não sentia aquela coisa do abraço do filho, do carinho do filho. Isso, essa dopamina que ela recebe como recompensa, é o amor? Pô, se isso é amor, o que é realidade também? Se nem o amor é realidade, cara. Eu lembrei de um vídeo que eu postei que é bem interessante. Eu trago isso de uma forma bem interessante. É porque é muito complexo mesmo, na verdade. Que Até para mim é são complexo. que tudo que a gente é por meio de. Por isso que eu falei essa questão, porque a gente estava falando do ego, né? A gente vai crescendo. Então, esses estímulos que a gente vai recebendo são recompensas. E essas recompensas que vão criando o nosso ego. O próprio vício, a sensação do vício. Para a pessoa que fuma, por exemplo, ou que bebe, ou que usa algum narcótico, né? Ela não usa por causa do narcótico, mas por causa daquela sensação que ela recebe no cérebro dela. Então ela passa, de certo modo, a amar aquilo também, né? Que isso. Porque a resposta... existe um conceito cabalístico também, né? Muito estudado na Kabbalah, que diz o seguinte, o Criador, no conceito judaico-cabalístico, ele é a fonte doadora. E Sim, a gente... já estudei sobre isso. E nós somos os receptores. Sim. Então, quando nós fomos criados, né, no conceito cabalístico, a gente só recebe. Aí chegou um ponto do ser humano em que como ele foi criado à imagem do Criador também, segundo a Bíblia, ele olha, se ele parar para pensar, e começa a sentir vergonha de só receber, que é o que eles chamam de pão da vergonha. Então, quando ela... É igual você, por exemplo, se você chega num lugar assim, você só é servido, você fala, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, porque se você não faz aquilo começa a ser vergonhoso, parece que você é um necessitado. Sim. Ninguém gosta de ser necessitado. Então, aí, você passa a querer retribuir. Essa retribuição é o que te aproxima, né, daquilo que seria o Criador. Então, você não passa apenas a receber, você passa também a doar. É por isso que a gente vê lá no Salmo 23, por exemplo, Davi falando, e o meu cálice transborda. Por quê? Porque ele começou a receber do Criador, aí o cálice dele, a taça dele enche, né, do amor, das bênçãos que o Criador dá para ele, e passa a transbordar. Então, aí, isso que transborda, ele tem que passar para outras pessoas, porque senão ele vai começar a se sentir envergonhado, ele se sente um inútil. E esse é o nosso dilema humano, né? Então, isso é o que vai, né, gerando esse ego, né? Essas dopaminas que a gente vai recebendo aí desde que nasce. E a gente cria um conceito e não quer fugir daquilo, porque você sabe que aquilo
para você está sendo algo, você está recebendo benefícios daquilo. Mas beleza, pode continuar. Era só para falar sobre esse conceito. Eu tô entendendo tudo que você está trazendo aí. Então, eu ia trazer essa questão, eu até anotei aqui para não esquecer. Tava, lembrando essa questão que você falou, sobre a moça lá, né, do sentimento e tudo, do amor, que o filho abraçou ela e tudo. Eu lembrei de um vídeo meu, que eu falo, acho que dá até para buscar aqui, que eu falo que até a ilusão é ilusão. Como eu não tenho como explicar, eu não tenho outra forma de explicar, eu falo isso no vídeo. Que até a ilusão é ilusão. No meu conceito, que tudo gira em torno do conceito, essa questão que você trouxe, acho que esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver. Não faz sentido. Como tudo é ilusão, e eu entendi que tudo é ilusão, para que viver essa ilusão? Faz sentido. Um dos meus seguidores falou isso para mim. Tem sentido, já que tudo é ilusão, não tem sentido. E eu te respondo, pelo contrário. Agora é que tudo faz sentido. Quando o véu cai. Quando você entende, tudo gira em torno dos teus pensamentos, das tuas ideias. Eis que tudo começa a realmente fazer sentido. Você deixa de ser manipulado pelo sistema. Você deixa de acreditar em coisas banais, em coisas que não te levavam a lugar nenhum. Você simplesmente para de se preocupar com coisas que não fazem o menor sentido. E você começa a focar em você. Você se torna um utilizador de ideias. Você tem a capacidade de conhecer novas ideias e fazer com que essas novas ideias façam parte dessa sua nova identidade. E você pode se tornar um ser que tem a capacidade de viver qualquer realidade. Então, cara, isso aqui é muito profundo, cara. E eu vejo que. Não vou nem colocar tudo. Assim, às vezes eu gravo algumas coisas, depois eu vou assistir. E às vezes eu fico me perguntando de onde que eu tirei isso, na verdade. Já teve essa sensação? E chega num ponto que, cara, você fez aquilo. Já notou também que às vezes os nossos próprios conceitos eles vão mudando com o tempo, né? Parece que eles vão sendo refinados, né? E mesmo depois de um tempo, mesmo que isso seja inovador ali no momento, cara, se você for olhar esse teu vídeo aí daqui 5, 10 anos, você já vai olhar isso daí pensando, poxa, eu tava pensando desse modo ainda. Cara, se eu te mostrar uns vídeos antigos aqui meu aqui, você vai pirar. Acontece Sim. muito isso. O bom de você gravar vídeo é isso. Tem vídeos meus aqui que nem parece que. Tipo assim, parece duas pessoas totalmente diferentes. Se eu não mostrar que é eu. Você não acredita que é você que tá Isso, falando, né? isso. Uhum. Calma Então aí, é isso que eu deixa disse agora. Você não acredita, você fala, poxa, eu pensava assim há 5 anos atrás. Como que eu vou Isso. pensar daqui a 5 anos? Será que Cara, o que isso que eu tô colocando hoje aqui vai ser validado por mim mesmo lá na frente? fora que. Sabe uma coisa que eu percebi também? Como é o teu nome mesmo, cara? Reinaldo. Sabe o que eu percebi, Reinaldo? A pessoa ela vai mudando o pensamento, e ela automaticamente ela vai mudando tudo ao redor dela. Mas sabe o que me entristece, Cid? Uma coisa que me entristece, por exemplo, eu tô olhando aqui, quantas pessoas estão aqui. Tem 3 pessoas, né, falando aqui Sim, sobre nós dois e deve ter uma terceira pessoa assistindo e não sei quem é. sim. Cara, a gente tá falando de coisas complexas, profundas, mas ao mesmo tempo com simplicidade, né? Conceitos que de certa forma pode ajudar alguém em alguns buscar algo diferente, algo novo. Mas e são 3 pessoas. Se eu começar a rolar aqui na barra aqui assistindo outros vídeos, cara, você vê, cara, a gente falando de coisa banal, de jogo, disso e daquilo, lá, o cara jogando lá e xingando e falando um monte de besteira. O pessoal tem 150, 200, 500 pessoas vendo ali uma coisa assim. Cara, é como se fosse um Cara, monte de robôs, cara. vou te mostrar um negócio aqui. Nessa É época aqui, muito ó. robô, cara. Cadê? Nessa época aqui, ó. Deixa
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Nessa Ninguém época tem. aqui, as minhas lives, ela batia, por incrível que pareça, 600, 700 pessoas na live. Olha o assunto aqui, ó. Ah, Me ser mulher, eu queria entender quem é ele, porque eu não posso conversar com alguém que eu não sei quem é. Eu já falei, meu nome. Já falei que eu sou homem. Por que você quer saber do gênero dos outros? Quer saber da minha vida, ô caro amigo? Não, não quero saber É da sua barraco, vida, não, rapaz. Eu é quero- gritaria, Não dá pra é identificar, discussão, né? Isso gera engajamento. retenção, entendeu? E aí, isso? sabe? Ó. Tamo junto aí. Exato. A Bíblia, É isso que eu tô te falando. Entendeu? Porque sempre em live de religião, por exemplo, ali, Deus existe, lá Deus não existe, de ateu, os caras discutindo ali, um de um lado, do outro. Outro dia, não sei quem me chamou pra uma live, cara. Não, eu entrei numa live, eu acho que era do Frustrado, não sei se conhece o Frustrado, sempre abre live. Frustrado. É, Não, acho que não. tem uma turma aí que, tipo, combate a religião. Sim. Tá? E aí eu tava na barra de rolagem ali, eu coloquei alguns conceitos ali, né? E aí os caras sobem aí e tal, não sei o que tal, me fala sobre isso, né? Cara, eu comecei a subir, primeiro eu não conseguia falar. Né? O pessoal, um falava por cima do outro, ninguém ouvia ninguém, sabe? Era só assim, tipo, um megafone, sabe? O pessoal falando, e ninguém escutando, e o outro falando, e também não escutando, cara. Um não tá, tipo, não dá espaço pra entender o pensamento do outro. Cara, eu só não vou Isso fazer aí. eu só não vou fazer um teste aqui pra você ver. Uma vez eu fiz isso numa live, mas era outro cara que tava conversando comigo. A gente tava com duas. E pior que eu tenho essa live, cara. Eu tenho essa live postada no YouTube. Tava eu e outra pessoa falando, tipo, esses assuntos que a gente tá falando. Tinha uma pessoa na live, cara, nos assistindo, e eu e ele. Tipo que a gente tá aqui. Cara, eu falei pra ele assim, cara, eu vou fazer um teste aqui pra tu ver. Essa live aqui, ela vai bater quase 100 pessoas. Aí o cara ficou, tipo, duvidando. Falei, quer apostar? Eu criei um personagem e eu comecei a falar e meter o pau nos crentes religiosos. Eu te juro, a live bateu, subiu rápido, cara. Sim. Subiu rápido e as pessoas daqui, aí depois a live tá lá no YouTube, pra quem quiser ver e dizer, se a gente tá mentindo, tá lá no YouTube. Mas sabia Cara, que isso também é algoritmo? Cara, Algoritmo do TikTok? começou a subir, a live começou a subir, aí as pessoas embaixo brigando, e aí subiu aqui, eu zoando, e nossa, cara. É só assim, ó, o gatilho é o seguinte, o gatilho, ele fica muito ligado ali ao que a pessoa acredita. Quando você começa a questionar a crença da pessoa, já era, cara. Inclusive, apareceu aqui, pô. Apareceu aqui uns aqui. Só que a gente não deu ibope aqui, ó. Por exemplo, ó. Se Deus não existe, como vocês dizem, qual o sentido da vida ou da morte? Aí, se você começar a meter o pau nisso aqui, ela vai continuar falando. Vocês querem empurrar aqui, goela abaixo, acho que ela colocou. O ateísmo e sociologia ao mesmo tempo. Entendeu? Aí você começa a questionar isso aqui, você começa a ir contra o pensamento da pessoa, aí o negócio começa a girar, entendeu? É só eu fazia muito isso, cara. Tinha vezes que eu nem, tipo, teve uma época que eu nem acreditava mais nessas questões, eu abria live só pra zoar, pra ficar brincando com os caras assim, na barra de rolagem, e funciona, cara. Funciona, não tem como. Então, por isso O algoritmo também favorece isso, né? Favorece. Ele entrega, né? Assim, o nosso assunto aqui, eu acredito que a gente é monitorado o tempo todo. Sim. Quando a gente fala muito dessa questão de expansão de consciência e tal, o sistema ele não quer. Não, ele não quer, cara. Ele não quer que as pessoas saibam disso. Eu não sei se é verdade, eu não vou citar o nome, mas você vai. Isso, é aqui onde nós estamos, né? Para evitar aí algum problema aí de advertência até para você. Porque eles vêm pesado, né? Sim. Então, Deixa eu ver não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que lá onde o aplicativo é criado, existem restrições daquilo que é de conteúdo, né? Então, toda essa baboseira que a gente recebe pelo aplicativo aqui, pra você ali, coisa que, cara, você começa a barrar, fazer a barra de rolagem, ali você vê de tudo, né, cara? Primeira live que eu abri, ó,
Mano, vê a primeira live que eu postei depois que eu voltei. E lá é proibido. Eu trouxe essa estratégia que eu te falei. Olha o tanto de espectadores que passaram na live aqui, ó. Uhum. Cara, tu é doido. Ó, Mano, eu tinha aberto uma. Ó, que legal também, em cima dessa tua ideia. Olha, eu tinha aberto uma live esses tempo atrás. Eu acho que você não tava nela. Sim, Cara, acho que tinha 3, 4 pessoas. sim. E aí eu acho que o pessoal começou a rolar, apareceu uma piazada, né? Aqui a gente fala piá, né? Aqui no sul. Piazada, né? E pediu pra subir, eu deixei. Uhum. Aí subiu uns 3, 4. Aí começou a se falar de religião. Não, começaram a falar coisa que não tinha nada a ver, cara, besteira. Começou um a xingar o outro, a falar isso, aquilo, não sei o quê. E conversa à parte, assim, entre eles, né? Deixa eu ver se eu lembro. Besteira. Cara, eu tava com, igual eu tava nessa live aqui, 2, 3 pessoas só, se fixando. Cara, de repente começou a subir ali o número de gente. Cara, tinha 15, 16, teve uma hora que teve 50 pessoas no mesmo tempo. Cara, alcançou aquilo ali que você colocou, alcançou 1.5K. É o que eu falo, essa questão de... É porque, na verdade, hoje a gente vive muito O barraco. Essa questão de eu tô certo e você tá errado. Entendeu? As pessoas não transcenderam isso ainda. E o sistema ganha com isso. A dualidade. Ganha. A dualidade é válida para o sistema. Exatamente. O que é certo e o que é errado. Né? Enquanto tiver essa dualidade, né? O Caibalion fala sobre a dualidade, né? O próprio Caibalion, se você parar para pensar, ele não é verdade. Ele é ferramenta também. Ferramenta. Ele é uma ferramenta para a gente viver aqui. Eu gostei muito dessa questão que você trouxe de ferramenta, que ela me trouxe clareza. Né? O Caibalion não é para transcender, é para você viver nessa realidade, no 3D. Apareceu um menino aqui na Barra de Laje, eu lembrei de uma época. Ó, você vê que a gente vai conversando aqui, a gente vai chegando nos pontos interessantes. Quando eu cheguei no conceito que Deus não existe, eu falava assim, Deus não existe, né? Automaticamente você se torna ateu quando você fala isso, né? Você fala que Deus não existe. E aí eu cheguei no conceito interessante, que tipo assim, que Deus é uma ideia subjetiva. Então, E será que você não estava certo? Hã? Será que você não estava certo quando você colocou a questão que de Deus não existe? Não, eu falo que o ateu tá certo, o religioso tá certo, entendeu? Eu falo isso. Dentro do conceito, dentro da ideia, ambos estão certos, eles não estão errados. Sim. Né? Porque o que existe é o que a gente vê, né? O que é palpável pra gente, né? Então isso que está tudo em torno da gente é a existência. Isso, perfeito. Né? Aí eu criei outro conceito, né, que os ateus sempre falavam, né? Quando eu deixei de ser ateu, aí eu comecei a bater no ateísmo. Aí eu comecei a falar o seguinte, não, mas como é que existe ateísmo sem Deus? Tem como isso? Você precisa ter o contraponto, né? Tem que ter o contraponto. E eu falava assim, ó, Deus precisa existir para o ateísmo existir. Para bater de frente? Sem Deus, o ateísmo nem existiria. Você já estudou, já leu, já assistiu algum vídeo sobre G do Krishnamurti? Não. O G, né? O G? Eu vou digitar aqui. Dá uma olhada depois nos vídeos desse cara aqui, ó. Tá, ele já morreu. Eu vou falar um pouco sobre ele rapidamente aqui para você entender o conceito dele. Eu vou anotar aqui, peraí. Gido, vou escrever aqui. Krishnamurti. Ó, você já ouviu falar de teosofia, né? Teosofia... Helena Blavatsky. Mais ou menos. Então, mas eu posso pesquisar. Era uma sociedade secreta, não era secreta, mas tipo mística, esotérica. Essa Helena, ela foi pro Oriente e tal, mergulhou no hinduísmo, lá com aquele pessoal lá que subia no Tibete, com os monges, budismo, etc. Cara, ela mergulhou, ela ficou 4 anos lá, estudando diretamente na fonte deles. E veio para cá, né? Aí trouxe esses conceitos para uma visão ocidental, né? Pegando tudo o conceito mágico, Rosa Cruz,
hermético, tal, pegou tudo aquilo ali e criou uma sociedade chamada Teosofia. Aí eles esperavam um avatar que viria, tá, como se fosse o Messias cristão ou judaico, Uhum. que traria esse ensinamento para toda a humanidade. Aí tinha um cidadão, nasceu esse Krishnamurti, né? E os profetas ali da teosofia apontaram ele como sendo esse avatar. Sim. Aí ele cresceu dentro da sociedade, desde menino, 11, 12 anos, mas quando ele atingiu uma certa idade, que era para ele, aí colocaram ele na sociedade lá, para ele se autodeclarar esse avatar, cara, ele foi e falou, olha, eu não sou esse avatar que vocês estão querendo construir. E em cima do negócio ele fez toda a desconstrução daquilo que foi criado em cima dele. Caramba, cara. Né? E dali em diante ele começou a desenvolver esse conceito, né? Ele começou a colocar que até a meditação transcendental, que até o fato de você tentar meditar é uma questão da própria mente, é uma ilusão da mente, cara. Então ele coloca tudo isso como... Foi exatamente nisso aí que eu cheguei, ô Segredo. Então, se você lê Krishnamurti, e tudo que ele falava, você vai falar, cara, isso que eu estou dizendo aqui, o Krishnamurti já dizia lá em 1945. É uma coisa que eu tenho dúvida, cara. Eu vou até falar que eu não tenho muita frescura, não. Aí ele fala que Deus não existe também. Por que existe essa questão do sofrimento, assim, dessa questão de, tipo assim, quando você chega nesse ponto que a gente chega, por que você sofre tanto? Já chegou a esse entendimento, não? Eu não Tá, eu cheguei vou ainda. continuar, eu vou tentar responder isso, Sim, aproveitando o próprio Krishnamurti, sim. tá? Eu ia até falar isso, mas você tocou no assunto que eu estava pensando aqui do Krishnamurti que eu já ia falar, olha que legal. Olha que legal. Para você ver a sintonia da frequência. Sim. Aí ele ficou velhinho, tal, ele era casado, tinha filhos, esposa, e a mulher dele, a esposa dele faleceu, morreu. Aí foram fazer o velório, todo mundo chorando, todo mundo ali triste, ali se lamentando e tal. E ele sóbrio, cara, parado assim, olhando, sereno, super sereno, assim como se nada tivesse acontecido. Aí perguntaram para ele, você não amava a tua mulher? Você não tinha sentimentos por ela? Ele pegou, virou assim, né? Deu um sorriso e falou, por que eu sofreria por ela? Se todos os momentos que ela esteve comigo, eu vivi intensamente com ela. Eu não tenho nada para... eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, né? O que eu tive com ela, eu vivi. Eu estou grato por ter vivido isso com ela. Então, por que eu choraria? Eu não tenho nenhuma carência. Eu não tenho algo que eu... Não tem algo que eu teria que dizer para ela, eu não disse. Eu a amei. Então ele quis dizer nesse sentido que o sofrimento é como se fosse um remorso. Remorso. De não ter É um feito... remorso. Você sofre porque morreu teu pai, morreu tua mãe. Você começa a sofrer porque você não viveu com eles. Você não teve uma vida intensa com aquelas pessoas. Aí você começa a se arrepender. Você fala, poxa, eu podia ter sido mais amável, eu poderia ter sido mais palpável, eu poderia ser mais presente. Agora não dá mais tempo. E isso traz o sofrimento. Olha que interessante. Por isso que você vai gostar de ler Krishnamurti ou assistir vídeos. Tem um canal Corvo Seco, não sei se você já assistiu, tem no YouTube. Já. Ele coloca vários vídeos ali com textos do Krishnamurti. Procura lá que você vai ver que legal que é. Caramba, eu acho que eu até segui, eu sigo esse perfil no YouTube, só que no meu antigo YouTube. Eu sigo esse corvo aí que você tá falando. Então, não que ele tenha explicado o sofrimento por esse conceito, mas quando eu ouvi essa questão aí da esposa dele, né, eu relacionei diretamente com o sofrimento também, né? Falei, não é verdade, não é que é verdade? Porque quando a gente imagina sofrimento, a gente imagina, né, lamento, choro, crises, né? Sim. E o que são essas crises, né? O sofrimento que eu tava falando pra você
é tipo ligado a, por exemplo, quando você colapsa o entendimento de toda essa questão assim do mundo, vou trazer algo bem simples para a gente ter entendimento que tudo começa nessa questão, né? Pelo menos comigo começou assim. Essa questão de desconstrução do ser. Eu chamo de desconstrução do ser, que é, por exemplo, eu não sou meu nome, eu não sou as ideias que foram introduzidas na minha mente, eu não sou nada disso. Depois que você sai dessa desconstrução do ser, do ego, você vai para a desconstrução do mundo. Então, com a desconstrução do mundo, você entra nessa parte que você até fala que é a escuridão. Então, o sofrimento ele fica nessa questão do não saber. Tipo assim, como tudo que existe, que você conhece, é ilusão, é algo mental, é um pensamento, é uma ideia, a realidade ela passa a ser desconhecida. Então, o que é realidade mesmo? O que realmente é real? Aí entra naquela questão de você falar do pensamento e tudo, mas mesmo assim, isso ali é uma ideia. Então, o sofrimento ele gira em torno disso. É nessa questão que eu estou falando, o segredo. Que aí, tipo, às vezes eu fico até pensando que acho que é a questão da aceitação mesmo. Acho que é aceitar e acho que não tem como. Eu acho que até falei isso na sua live, acho que não tem como você realmente chegar ao que. Realmente o que. Você até falou aí do cara que era espírita e perguntou se os caras lá sabiam alguma coisa relacionada à fonte. E eles falaram que não sabia. Então, o sofrimento ele gira muito em torno disso. Da ignorância mesmo, assim. Você não... Chega no ponto que você sabe tudo. Quando você sabe tudo, na verdade você não sabe é nada. É basicamente isso. Essa questão mais. Mas eu tô aprendendo a superar isso. É tudo um processo, na verdade. Mas eu vou dar uma pesquisada nessa questão que você trouxe aí pra gente. Eu acho que as próximas lives agora eu vou trazer temas diferentes. Esse tema ele não colou muito não, esse tema do ateísmo não. Só a primeira live. A primeira live ela foi bem top mesmo. Bem legal. Deixa eu ver quantas pessoas passaram aqui na. Aí, 280 pessoas. Bem abaixo mesmo. É isso aí. Filho, vou fechar a live. Abraço pra você, obrigado pelos conhecimentos. Quando você abrir live, vou lá conversar com você também. Tá bom? E é isso. Um abraço aí pra todos vocês, para as pessoas que passaram na live. Eu acho que eu vou postar essa live lá no YouTube também. E talvez a gente já venha com outro tema específico, na verdade. Valeu! Tchau, tchau pra vocês. Valeu, segredo das escrituras, meu querido. Abraço. Acho que ele tá mais nem aí, mas. Fui.